Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje nós não vamos pregar em cima do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos pregar em cima da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, 1 a 17, porque hoje é um grande dia de vitória do reino de Deus, porque nós vamos receber dois amados irmãos como membros de nossa igreja. Eles já são batizados, eles vão professar sua fé perante toda a igreja. Tem mais irmãos que vão ser recebidos, mas não hoje. Na semana que vem vai ter mais irmãos, ok? Mas esses dois irmãos, nós já considerávamos como irmãos, mas hoje eles serão oficialmente recebidos. E eles vão professar a sua fé perante toda a igreja. Mas nós vamos ler sobre isso, sobre o que é professar a fé, em Romanos capítulo 10. Vamos ler até o verso 11. Na verdade, é até o verso 17. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto ao Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua palavra confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vamos ler o verso 17, todo mundo junto. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muito bem. Então, vamos entender esse texto começando do verso 1. Então, no verso 1, Paulo fala que o desejo dele, não só o seu desejo, mas a sua oração, era pela salvação de Israel. Então, é importante essa relação entre desejo e oração, porque aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, é arrogância pensar que nós vamos adquirir e conseguir por nossa própria força, porque tudo que nós temos de bom vem de Deus. Se tudo que nós temos de bom vem de Deus, então nós devemos colocar todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades nas mãos de Deus. Mas aqui surge uma pergunta importante que Paulo vai ter que responder no resto do capítulo. Por que ele orava pela salvação de Israel? Talvez você não saiba por que essa pergunta por que essa situação pode ser estranha. Mas para pensar. Os israelitas, Israel, eles eram os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, este é o povo com quem Deus fez uma aliança lá no livro de Gênesis. E Jesus, ele veio ao mundo
por meio dessa aliança, no meio desse povo, Jesus era judeu, Jesus era israelita, Jesus nasceu em Belém, Jesus era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus era descendente de Davi. Então a pergunta que surge, mas peraí, este povo aí, com quem Deus fez essa aliança, por que eles precisam ser salvos? Não são eles todos salvos já? Eles já não conhecem a Deus, eles já não têm conhecimento de Deus? Por que Paulo está orando por algo se ele já tem? Esse é o entendimento superficial das coisas. Esse é o entendimento superficial. Que Israel é o povo de Deus, Israel é o povo da aliança. Então eles não precisam de salvação, eles já conhecem a Deus. Se alguém conhece a Deus, são os israelitas. Mas Paulo vai explicar isso no verso 2. Porque eles dão o testemunho de que eles têm zelo de Deus. Mas, preste atenção nesse mais, mas não com entendimento. Ou seja, no tempo do apóstolo Paulo, que é a mesma época do Senhor Jesus, né? A gente já viu isso nos evangelhos. Lá nos evangelhos, se a gente analisar os fariseus, os escribas, a população, eles diziam que não acreditavam em Deus. Se você perguntar, você acredita em Deus? Eles diziam, não, nós acreditamos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que era um acreditar superficial. Era um acreditar sem vida. Era um acreditar sem entendimento. Ou seja, eles têm zelo de Deus. Eles têm preocupações, eles acreditam que Deus existe. Eles têm uma preocupação com esse Deus, eles até tinham até a Bíblia, né? Eles tinham o Velho Testamento. Mas eles não têm verdadeiro entendimento de quem é Deus. Então, só a partir daí, existe um princípio muito importante que Paulo está nos mostrando, que a verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo, pressupõe entendimento. Então, a verdadeira fé não é só saber que existe um Deus, não é só saber que existe um Jesus, não é só saber que existe, mas com a cabeça confusa. A verdadeira fé inclui entendimento. E é por isso que ele vai dizer que esses israelitas não eram salvos. Então, se a gente voltar no Evangelho, eu acho que o exemplo que todo mundo aqui com certeza conhece, a gente tem pregado muito em Mateus, os fariseus, eles acreditavam na existência de Deus, eles tinham o zelo de Deus, mas eles tinham entendimento. O que Jesus sempre mostrava? Que eles não tinham entendimento. Na verdade, eles deturpavam muito as coisas. Então, vocês sabem, meus irmãos, que o Brasil tem mais de 500 anos. O Brasil tem mais de 500 anos. Até a metade do século XX, menos de 100 anos atrás. Menos de 100 anos atrás. Tá? A maioria das igrejas brasileiras, se você fosse nessas igrejas, elas iam estar falando em latim. Então, até a metade do século XX, todas as igrejas católicas romanas do mundo, a missa era em latim. Vocês sabem disso. O que quer dizer que a missa é em latim? Que você está entrando na igreja e você ia lá e todas as orações seriam em latim, Pater Noster, tudo em latim, e você ia ficar lá fazendo o quê? Você ia ficar viajando, sem entender nada e olhando para as pinturas. Assim iam para a igreja os seus avós, os seus bisavós. E uma das coisas que a reforma protestante do século XVI trouxe é que o culto tinha que ser na língua do povo. Então, no Brasil, antigamente, as únicas igrejas que tinham o culto na língua do povo eram as igrejas protestantes. Então, a igreja presbiteriana, igreja batistas, mas a maioria das igrejas do Brasil eram em latim. Então, hoje, nos nossos dias, as coisas estão em português, né? Mudou desde então, mas a gente tem que se perguntar o seguinte: mesmo falando em português, a gente precisa ter a garantia que existe entendimento. Então você vê a importância do entendimento.
E é por essa importância do entendimento que quando chegam pessoas para a nossa igreja querendo fazer parte, eu quero participar, eu quero fazer parte aqui, a gente conversa com essas pessoas para explicar no que a gente acredita. As pessoas são informadas do que a gente acredita, elas são informadas sobre quem é Jesus, quem é Deus, quais são os mandamentos, etc, 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 para que todos sirvamos a Deus com entendimento. Paulo fala também sobre isso em 1 Coríntios 14. Abram lá em 1 Coríntios 14. Primeira Coríntios capítulo 14, verso 14. Diz assim, ó. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, você vai ver que Paulo vai dizer que para orar, para cantar, você tem que entender. Olha, nós vamos cantar aqui agora o Salmo 16. Eu falei isso agora há pouco. E eu dei uma explicação que o Salmo 16 é sobre a ressurreição de Cristo. Agora você está cantando com o entendimento. E aí Paulo vai falar uma coisa óbvia, mas que para a gente tem pessoas que têm dificuldade de entender. Ó. Olha só o verso 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Eles orar com o Espírito aí, veja que no verso 15 ele fala, ó, você tem que orar com o Espírito, mas tem que ser entendendo. Você tem que entender o que você está falando. Porque se você for orar na igreja, num idioma que as pessoas não estão entendendo, no verso 16, como dirá o que ocupa de lugar de indulto? O que lugar o que ocupa o lugar de indulto? Quem não está entendendo. Indulto é que não está entendendo. Como que ele vai dizer amém se ele não entende o que você falou? Ou seja, o que significa amém? Amém no hebraico significa assim seja. É isso que significa amém. Quer dizer que você está concordando com aquilo. Então, imagina, eu falo um monte de frase aqui, aí você fala, concordo. Concorda com o que, criatura? Você não entendeu o que eu falei? É isso que Paulo está dizendo. Então, se a gente quer adorar a Deus de uma forma agradável, de uma forma correta, nós temos que buscar entender o que a gente está fazendo, o que a gente está cantando, o que a gente está orando, por que eu oro assim, e entendimento. Então, isso é muito importante lá em Romanos 10. Vamos voltar para Romanos capítulo 10. Agora Paulo vai dizer o que esses israelitas não entendem, porque ele falou que eles não entendem, eles têm que entender, eles têm que ser salvos. Mas o que eles não entendem? Verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, existe aí algo que é chamado de justiça de Deus e algo que é chamado de sua própria justiça. O que ele está dizendo que os israelitas não entendiam? Eles acreditavam na justiça própria. Eles acreditavam no eu sou isso, eu sou aquilo. E uma das principais coisas que você vai aprender na Bíblia é que tudo que você é de bom vem de Deus, porque você é pecador, você tem pecados, como nós vimos lá, a gente estava pregando Mateus 19, né? Você tem pecados. Se você tem pecados, você não pode dizer confiar na sua própria justiça. Porque a nossa justiça vem de Deus, vem de Cristo. Ele nos justifica. E isso é ensinado desde o Velho Testamento. O Velho Testamento deixa claro que nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram. E desde o pecado deles, a raça humana é corrompida. Então, como é que a raça humana corrompida, um povo pecador, vai virar para Deus? Deus, eu sou perfeito, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós sempre
Nós nos relacionamos com Deus com base na justiça dele. Não é a minha própria justiça. Eu não sou o centro do universo. É a justiça de Deus. E essa característica que Paulo está falando aqui do israelita, a gente vê nos evangelhos. Você vê aquela arrogância dos fariseus, você vê aquela arrogância daquele povo, eu sou isso, eu sou aquilo. É isso que Paulo está falando. Eles dizem servir a Deus, mas eles não entendem algo tão básico, que não é para eu me exaltar na minha própria justiça, é para eu receber a justiça, a justificação que é de Deus. Então você vê, meus irmãos, como que é fácil ter essa... A gente vê muito nos nossos dias, essa falsa religiosidade, essa falsa religião que você foca na sua própria justiça. Nós não cremos em justiça própria. Toda nossa justiça vem de Deus. Sempre veja tudo como centrado em Deus. Nós somos pó, nós somos criaturas, nós somos pecadores, então nós nos refugiamos em Deus. E quem se refugia na misericórdia de Deus, estes se tornam verdadeiramente justos. A justiça de Deus, a justiça de Cristo é imputada a eles e o Espírito Santo transforma suas vidas. E aí ele vai dizer no verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, o fim da lei é Cristo. Presta atenção nessa palavra fim, para a gente entender esse verso aí. Fim tem dois sentidos diferentes, tá? Então, eu posso fim no sentido de acabou. Então, você vê lá o filme, no final aparece assim, fim, quer dizer, o filme acabou. Mas não é o único sentido de fim. Porque fim também pode significar finalidade ou propósito. Então, por exemplo, a primeira pergunta do nosso catecismo diz assim: qual é o fim principal do homem? Primeira pergunta do catecismo. Ele vai responder: o fim principal do homem é adorar a Deus, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então não quer dizer que o homem acaba, mas quer dizer que esse é o seu propósito. O propósito do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Ou seja, em Deus, nosso Criador, está toda a felicidade, toda a alegria. É nele que nós encontramos o nosso propósito, o nosso fim, a razão para a qual nós fomos criados. Então, vou substituir a palavra fim aí pela palavra propósito, vocês vão entender. Porque o propósito da lei, a finalidade da lei é Cristo. O que isso significa, então? Quer dizer que Deus deu uma lei e o objetivo, o propósito, a finalidade dessa lei é nos levar a Cristo. A lei de Deus só faz sentido se estiver nos levando a Cristo. E o que isso tem a ver com esse contexto aí? Porque tinha aquele judeu, aquele fariseus, que eles diziam acreditar na lei de Deus, eles diziam acreditar nos mandamentos de Deus, mas eles não iam para Cristo. Eles iam para dizer o quê? Que eles tinham a justiça própria. De que maneira a lei de Deus nos leva para Cristo? É simples, você vai ler as leis de Deus, você vai entender as leis de Deus. Você vai ler, por exemplo, o Sermão do Monte sobre a lei de Deus. Você vai ler esses mandamentos, a conclusão que você tem que chegar é que você é um pecador que precisa de Cristo. Então, se você ler a lei de Deus, aí eu li a lei de Deus, só que aí eu me volto para a minha justiça própria, mas eu aquilo outro, você não está seguindo o propósito da lei de Deus. Na verdade, você está rejeitando. Você está rejeitando a lei de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Então, isso aqui não tem nada a ver com a lei de Deus acabou, não precisa de lei de Deus, não. A finalidade, o propósito. Então, não adianta dizer que conhece a lei de Deus. Eu não mato, não roubo, não minto. Já mentiu aí. Mas nunca fiz nada disso, então eu sou o perfeito. Não. Você tem que estar sempre reconhecendo: eu preciso melhorar, eu tenho falhas, eu preciso crescer. E quem vai me levar a isso é Cristo. E aí, o que Paulo vai fazer dos versos 5 ao 8? O que todos os apóstolos fazem em todos os livros do Novo Testamento. Ele vai fundamentar
basear o que ele está dizendo na Bíblia. Então, olha só o que ele diz no verso 6. Não, verso 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Abram em Levítico capítulo 18. Quem escreveu Levítico? Se você não sabe, matricule-se na classe de domingo às 9 horas e assista a aula sobre os livros do Velho Testamento. Levítico 18, verso 4. Não, desculpe, é verso 5. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Esse é o verso que Paulo cita lá em Romanos 10. Volte para Romanos 10. Romanos 10, 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então ele está repetindo aquela ideia ali de Levítico 18. Qual é o problema? O problema é que, por minha própria força, e é o problema dos judeus, por minha própria força, por minha própria justiça própria imaginária, eu não estou observando a lei de Deus. Então, por mim mesmo, eu não observo a lei de Deus. Para observar a lei de Deus como ela é, eu preciso de Cristo. Mas antes da gente avançar, veja que Paulo, o tempo todo, ele prova o seu ponto usando a Bíblia, o Velho Testamento. Tudo que Paulo vai ensinar, pensa em quanto que isso é impressionante. Porque, gente, Paulo é um apóstolo. E se pudesse existir alguém que ia falar assim, ó, vou ensinar sem a Bíblia, ia ser um apóstolo. E o apóstolo podia falar assim, não, eu conheço Jesus, não tem que provar nada. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Eu não preciso provar nada, não, mas até o apóstolo prova tudo pela Bíblia. E como que vai existir gente em 2025 dizendo, eu não preciso provar pela Bíblia? Isso é arrogância. É arrogância muito grande. Então, ele está dizendo o que Moisés ensinou. Então, nós vimos aí que no verso 5 ele está citando Levítico 18. E nos versos 6, 6 até o 8, ele vai citar Deuteronômio capítulo 30. Vamos voltar em Deuteronômio capítulo 30. A gente pegou na semana retrasada em cima de Deuteronômio 29, no dia do batismo. Vamos ler o final do 29, no verso 29, Deuteronômio 29, 29, para a gente recapitular o que a gente já viu. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então o que a gente precisa fazer? Eu e os meus filhos precisam cumprir todas as palavras desta lei. Capítulo 30. E será que sobrevindo-te todas essas maldições, a bênção ou a maldição, que tem posto diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus? Então presta atenção, ele está dizendo, o contexto aí que ele está dizendo é, quando se cumprir essas coisas que eu estou dizendo, quando vocês forem amaldiçoados, castigados por se rebelar contra a minha lei. Então no capítulo 19 ele está dizendo, existe uma lei, e quem seguir vai ser castigado, quem não seguir vai ser castigado. Então, se você for ladrão, mentiroso, idólatra, invejoso, essas coisas conduzem à destruição. Aí ele vai dizer o que você tem que fazer quando você for castigado, quando você vê que você está sendo rebelde.
quando você vê que você está longe de Deus, o que você tem que fazer? Verso 2. E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos a sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro. Ele está dizendo, ó, quando vocês se afastar de Deus, vocês se convertam, vocês voltam para Deus, voltam a obedecer o que Ele mandou, que vocês vão ser abençoados. E aí observe o seguinte detalhe. Verso 8. Converter-te-á, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos. Verso 10. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. Então, onde é que eu vou encontrar esses mandamentos do Senhor que eu preciso cumprir para me aproximar dele? Nesse livro. Agora, olha só. Eu vou ler agora a passagem que Paulo cita lá em Romanos 10. Eu vou ler a passagem que Paulo cita em Romanos 10, que é o verso 11. Olha só o verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nola traga, e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar, para dizer, quem passará por nós além do mar, para que nolo traga, nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprir. Então, qual é o ponto aí? Então, vamos entender. Verso 11. Este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto. Ele está dizendo, ó, o que eu estou mandando para você, o que eu estou ordenando a vocês, não é algo oculto. Não é algo escondido. Não é algo inacessível. Por quê? Verso 12. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Ou seja, o meu mandamento não é algo que você precisa subir ao céu para descobrir. Qual é? Não é algo que vocês precisam, verso 13, cruzar o oceano para descobrir. Porque esta palavra, como já tinha dito no verso 10, está neste livro que eu estou te dando. Eu te dei um livro para você saber qual é a minha vontade. Então esta palavra não está longe de ti. Essa palavra é sobre o quê? Sobre o mandamento de Deus. Ou seja, ninguém pode dizer, eu não tenho acesso à vontade de Deus, eu não tenho como saber a vontade de Deus. Tem gente que acha que a vontade de Deus é algo oculto, escondido. Como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Será que eu tenho que subir até o céu? Será que eu preciso cruzar o mar? Será que alguém precisa me dar uma revelação adicional, porque não tem como saber, está escondido? Deus está falando, não está escondido, não. Não diga isso. Não diga que a minha vontade é algo que não está revelado. Eu te revelei neste livro, está perto de você. Eu disse para você qual é a minha vontade. Vocês têm que cumprir. Eu já falei o que é, vocês têm que cumprir. Reparou que o mundo adora colocar a vontade de Deus como algo assim, Deus está secreto, Deus não se revelou. Deus se revelou publicamente, falou publicamente ao mundo, é o mundo que não quer seguir. São as pessoas que não querem seguir. Eu disse para vocês qual é a minha vontade, está perto de você. Está nesse livro, inclusive, no capítulo 31, Moisés vai enfatizar isso também. Ele vai enfatizar isso também, que ele vai mandar todo mundo ler a Bíblia, vai mandar o povo sempre se reunir para ler a Bíblia. Olha só o capítulo 31, verso 11. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher,
lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos, ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Ele está dizendo, vocês vão ajuntar o povo e vão ler a Escritura. E depois, no verso... Deixa eu ver aqui. Ah, sim, no verso 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras dessa lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali seja testemunha contra ti. Então, ele manda guardar o livro da lei e ele diz, esse aqui é o padrão, essa é a regra, é isso que vocês vão seguir, não está longe de ti. Então, este capítulo aqui, os versos 11 em diante, é o que Paulo cita em Romanos 10. Volte para Romanos 10. Então, lá em Romanos 10, o que Paulo vai explicar é que o caminho da salvação, o caminho de Jesus Cristo, não é algo oculto. Não é algo escondido que a gente tem que descobrir. Deus já revelou. Veja no versos 6, mas a justiça que é pela fé diz: Não diga em teu coração quem subirá ao céu. Viu que esse é o verso que a gente leu lá em Deuteronômio 30. Depois tem algo em parênteses. Verso 7. Ou quem descerá ao abismo. Então ele está citando Deuteronômio 30. E o que é essa parte em parênteses aí? Que da mesma forma você não pode dizer assim, ó, a salvação é por Cristo, mas como é que eu vou ter acesso a Cristo? Como é que eu vou descobrir Cristo? Como é que eu vou ter acesso por Cristo? Porque Cristo não está aqui. Como que eu encontro Cristo se Cristo não está fisicamente aqui? E o que Paulo então está ensinando? Que embora Cristo não está presente aqui, eu não tenho que ficar, como que eu vou para o céu para encontrar com Cristo? Como é que eu vou, será que eu preciso trazer Cristo dos mortos? Verso 8, mas que diz? Ou seja, o que está escrito em Deuteronômio 30? Está escrito que a palavra está junto de ti. Ou seja, a palavra, as Sagradas Escrituras, é o meio de eu me encontrar com Cristo. É isso que ele está explicando. Eu não tenho que falar que é algo distante e Cristo está distante. Eu tenho as palavras dele aqui, que é o mesmo que Moisés enfatizou. Você tem as palavras de Deus aqui perto de ti. Você não precisa ir para algum lugar para encontrar Cristo ou falar, não tenho como ter Cristo porque ele não está aqui. Ele deixou as suas palavras. E esta palavra que está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, nós nos encontramos com Cristo por meio da pregação das Escrituras. E Moisés está ensinando isso, Paulo está ensinando isso com base nos livros de Moisés. A não achar que Deus está distante. Tem gente que fica falando assim, eu queria que Deus falasse comigo. Talvez você está com a Bíblia empoeirada demais. É isso que eles estão falando, tua Bíblia está empoeirada, porque ele já falou contigo aqui. E se você quiser ouvi-lo, você vai ter que se aproximar dessa palavra aqui. E quando você se aproximar dessa palavra que está perto de ti, você vai começar a perceber um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento vivo. Eu queria tanto subir ao céu para falar com Deus. Ou eu queria que Jesus descesse do céu para falar comigo. Lê Deuteronômio 30. O Senhor está perto de nós quando nós o buscamos nas Sagradas Escrituras. Então tira aquela poeira daquela tua Bíblia.
Se precisar, compre uma nova, que esse é o instrumento dele falar contigo. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, Paulo está dizendo que a Escritura nos ensina como ser salvo. A Escritura ensina como ser salvo. O que você precisa fazer para ser salvo? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você vê aí que a salvação vem do Senhor. Então, veja que aí no verso 9 ele fala de duas partes. Ele fala da boca, ele fala do coração. Ou seja, a verdadeira fé, nós já vimos aí, a verdadeira fé, ela é baseada nas Escrituras e ela se torna algo verbal e ela é algo que não é só verbal, não é só externo, mas é algo do coração. Então tem que ser interior, tem que ser do coração, mas também tem que ser com a boca. E voltando à questão do entendimento que eu estava falando antes, é por isso que para você ser um cristão verdadeiro, você tem que ser capaz de articular, de verbalizar a sua fé. Por isso, inclusive, na nossa igreja, a gente faz entrevistas com os novos membros. Porque se você não sabe explicar nada, você não confessa com a sua boca. Se você não sabe explicar nada, então você é igual o povo do verso 2, que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, se eu te perguntar quantos deuses existem, e você me falar 3, então você tem um zelo sem entendimento, não são 3 deuses. Se eu te falar quantas pessoas na divindade você responder uma, também está errado, não tem entendimento. Porque na Bíblia, no único Deus, subsiste 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se eu te perguntasse se a justificação é pela fé ou pelas obras, responder que a justificação não é pela fé, ou que você nem sabe o que é isso, justificação, é uma fé sem entendimento. Se eu te perguntar se você é salvo pela sua própria justiça ou se você é salvo pela justiça de Deus, e você respondeu, não é justiça de Deus, não, é a minha justiça, você tem o zelo sem entendimento. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a verdadeira fé, ela é fundamentada na Escritura, igual Moisés já tinha ensinado. Ela é com entendimento e o objeto dessa fé é Jesus Cristo. Então você vê que fé aí não é acreditar em qualquer coisa. Eu ando com um lencinho no meu bolso e sempre que eu passo por um problema eu agarro nesse lencinho e faço uma reza e dou 3 pulinhos. Tá? Isso não é a fé ao qual Paulo se refere aqui, porque a fé aqui é uma fé que crê no coração, confessa com a sua boca em Jesus Cristo, da maneira que é ensinado pela Bíblia. Até mesmo se você usar o nome Jesus, se você usar o nome de Jesus, mas não souber quem ele é à luz da Bíblia, também não é fé verdadeira. Quer ver? 2 Coríntios 11. Segunda Coríntios 11. Verso 3. Mas temo que, como assim a serpente enganou Eva com a sua astúcia? Quando a serpente enganou Eva, ela chegou assim, ó. A serpente aí era o diabo, lá em Gênesis 3. O diabo chegou assim e falou, Eva, bom dia, eu só queria avisar que eu cheguei aqui para te enganar e seja enganado aí, tá bom? Nenhum enganador é assim. Tem algum enganador que chega falando, oi, bom dia, eu cheguei para te enganar? Por isso que ele falou, enganou Eva com a sua astúcia. Astúcia. Paulo está dizendo, eu temo, ou seja, eu tenho medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos para se apartar da simplicidade que há em Cristo. Porque, agora ele vai dar, como que é esse engano aí? Como é que é esse engano que ele está com medo que os coríntios vão cair nesse engano? Se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Peraí, outro Jesus? Como? Tem outro Jesus? Presta atenção no que Paulo está falando. Outro Jesus, outro Espírito, que não é o Espírito Santo, outro Evangelho. Como assim, Paulo? Muito simples. Se tiver um Jesus que você está falando, que você crê, mas não é baseado no que os apóstolos ensinaram. Não é baseado na Bíblia, é um outro. E Paulo está dizendo, esse outro Jesus, entre aspas, que não é o que eu, Paulo, prego. Paulo pregava com base na Bíblia. Então, se não for com base na Bíblia, é um outro Jesus que vocês creem. E vocês estão sendo enganados pela serpente. Você vê que ele não coloca algo como leve aqui. Ele está dizendo que é igual a tentação da serpente lá no Éden. Existe a tentação hoje, Paulo está falando, de inventar da sua cabeça, da cabeça de alguém, um outro Jesus. Que não é o que nós pregamos. Então vocês sabem que a maioria das religiões do mundo dizem acreditar em Jesus. Os muçulmanos dizem que acreditam em Jesus, os kardecistas dizem que acreditam em Jesus, etc, etc. Mas a pergunta é da maneira que os apóstolos ensinaram? É da maneira que os profetas disseram que ia ser? Se não for, cuidado que a serpente está falando no seu ouvido. Ou seja, você é salvo se você confessar e crer no verdadeiro Jesus. E não é algum Jesus inventado. Não é algum Jesus imaginário. Volte para Romanos 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você tem que crer com o coração e confessar com a sua boca. Porque a Escritura diz, novamente Paulo citando a Escritura. Então você vê que para Paulo, o ensino da salvação se encontra na Escritura, porque a Escritura diz. Todo aquele que nele crê não será confundido. Está vendo essa palavra não será confundido? É a mesma coisa do verso 10, capítulo 10, verso 2, mas não com entendimento. Confusão é o contrário de entendimento. Então, se você está sendo ensinado sobre Jesus, isso tem que o verdadeiro ensino bíblico traz clareza. Você vai crer nele e você não será confundido na sua fé. Ah, eu tenho uma fé com muitas contradições, com muita dúvida, não entendo nada. Então, não está sendo como diz a Escritura. Se vocês começarem a ouvir um pregador e o cara é confuso, contraditório, isso não pode ser bíblico. O cara é superficial, o cara diz uma coisa, depois se diz. O ensino bíblico, ele é luz e ele tira a confusão porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus remove a confusão. Quanto mais você aprender de verdade dela, mais você vai ser esclarecido. E vai ter uma coerência. A marca do ensino verdadeiro é a coerência. Uma das marcas, aliás, não a única. É coerência, é clareza. É como disse Jesus, sim, sim, não, não. Agora, o falso ensino é, mas não é. Vai, mas não vai. Ah, quem é que vai ser salvo? Ah, não sei quem é que vai ser salvo. Faz o que você quiser, viva da forma que você quiser. Quem nele crer não será confundido. Verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Ou seja, o Senhor
é o Senhor de todos os povos, de todas as nações. Então a verdadeira fé não é só para o judeu, não é só para o brasileiro, não é só para o branco, para o negro, é para todos, povos, nações, que o invocam o seu nome. Então você sabe que no tempo de Cristo tinha os samaritanos, e judeu não queria falar com o samaritano não queria falar com o judeu, e ao longo da história, né, os gregos não queriam falar com os italianos não queriam falar com os gregos, e o negro não queria falar com o branco, e o branco não queria falar com o negro. Então, tudo isso daí no Evangelho não existe. Porque todos os raças e povos é o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Não existe quem é dessa raça, quem é desse povo. Judeu, grego, é o mesmo Senhor, o Senhor de todos. Ano passado eu fui numa igreja, fui numa cidade lá de Minas Gerais pregar. Aí me falaram lá que no tempo, alguém que já foi guia turístico lá me explicou, no tempo de 1500 aí, no tempo do descobrimento do Brasil, né? Essa igreja aqui muito antiga, aqui nessa cidade tinha a igreja dos brancos e a igreja dos negros. Então o negro ia para essa igreja aqui, o branco para essa igreja. Você, como bom presbiteriano, você vai se perguntar, isso tem fundamentação na Bíblia? Essa divisão? Vai chegar à conclusão que não, então essa igreja não precisava ser reformada pela palavra de Deus. Continuando então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar aí significa orar. Invocar o Senhor é orar a Ele. E eu quero mostrar para vocês aí que esse trecho prova que toda oração precisa ser bíblica. Paulo vai provar que toda oração tem que ser baseada na Bíblia. Quer ver? Ele vai fazer uma série de perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Para aí. Veja que Paulo está te conduzindo a raciocinar. Novamente, o tema aqui do entendimento. Ele está te conduzindo a entender, a raciocinar. Então, ele falou que você tem que invocar o nome do Senhor, mas para você invocar o nome do Senhor, você tem que crer. Essa é a pergunta. Como, pois, invocarão em quem não creram? Ou seja, como é que você vai orar sem fé? É isso que ele está perguntando. Mas, e como crerão naquele de quem não ouviram? Ou seja, para orar tem que ter fé, mas para ter fé tem que ter ouvido falar daquele pessoa em quem você crê. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Ele vai seguindo uma sequência até chegar no seguinte ponto. Para você orar, tem que crer. Para crer, tem que ouvir. E o último ponto é que o ouvir é da palavra de Deus. O último ponto é o verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Se para orar tem que ter fé, e se a fé, conforme o verso 17, é na palavra de Deus, logo, todas as orações feitas que não têm base na palavra de Deus são orações sem fé. Entenderam? Porque a fé vem pelo ouvir o quê no verso 17? A palavra de Deus. Então, fora da palavra de Deus, não existe verdadeira fé. Se fora da palavra de Deus não existe verdadeira fé, existe o quê? Verso 2, zelo sem entendimento, e esses ainda precisam ser salvos. Então, vamos lá. Se eu for orar assim, Deus abençoe meu amigo João para que ele consiga um emprego e ele sustente a sua família. Essa oração pode ser feita com fé. Ela pode ser feita com fé, porque a palavra de Deus me ensina que as pessoas devem trabalhar. Então, se a palavra de Deus me ensina que você tem que ser um trabalhador honesto, se eu estou orando pedindo emprego, eu estou orando de acordo com a palavra de Deus. Se eu estou doente e eu oro, Deus me cura dessa enfermidade, cura fulano, cura ciclano. Essa oração tem como ser feita com fé? Tem,
porque a palavra de Deus me ensina a orar pelos doentes. Jesus não curou um monte de doentes? Agora eu vou te dar o exemplo de outra oração. Deus, por favor, eu te peço que você tire Judas, que o Senhor tire Judas Iscariotes do inferno. Tá? Eu quero que Judas Iscariotes saia do inferno e vá para o paraíso. Eu tenho como fazer essa oração com fé? Não, porque a palavra de Deus não me ensina a orar para tirar ninguém do inferno e para sair do inferno. Eu tenho como orar Pedro, vou fazer oração para o apóstolo Pedro, ou vou fazer uma oração para Antônio, para ele arrumar uma esposa para fulano que está encalhado. Ó, fulano está há muito tempo solteiro, Antônio, dá um jeito aí. Bom, de Gênesis a Apocalipse, na palavra de Deus, não existem orações feitas para Antônio, orações feitas para João, para o apóstolo Pedro, para Maria, mãe do Senhor. Não tem orações feitas a criaturas. Então, se eu orar para uma criatura, eu estou fazendo um tipo de oração que a palavra de Deus não me ensina. E se eu estou fazendo uma oração que a palavra de Deus não me ensina, não é uma oração feita com fé. Porque a fé é pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Como orarão sem crer? Como é que eu vou crer sem a palavra de Deus? Então, este verso restringe todas as nossas orações ao que a palavra de Deus ensina. E esse é o padrão recorrente. Então, tudo que você lê na Bíblia ensinando a gente a orar, você ora. Você está doente, você ora. Você está saudável, você agradece. Você comeu, você agradece. Você quer um churrasco mais gostoso, você pede. Você quer uma comida, você quer mais dinheiro, você quer trabalho. O que a palavra de Deus te ensina a orar? Você ora, você pede. O que ela não te ensinou a orar, você não ora. Romanos capítulo 10. E o que eu acabei de mostrar para vocês é o assunto do nosso catequese aqui na igreja. Então, aqui na igreja a gente aprende para os novos membros no que você tem que crer. A gente aprende como orar. A gente aprende sobre a lei de Deus. Ou seja, nós aprendemos tudo o que esse capítulo ensina que você precisa saber para ser um cristão autêntico. Para que você confesse Jesus com entendimento. Para que você creia em Jesus em seu coração com entendimento. E tenha um relacionamento vivo com o Senhor, que é o Senhor de todas as raças, de todas as nações. Meus irmãos, não se permite desviar por aqueles que têm zelo de Deus e não têm entendimento. Seja uma fé baseada nas Escrituras. Seja uma fé que tem Jesus como centro. Seja uma fé que tem oração, uma oração viva. Para com essas orações mortas. Tem gente que conversa com tudo, conversa com o morto, mas não conversa com Deus. Faz tudo, bota... Tem um pessoal aí, né, que... cada superstição que tem no Brasil que eu fico assim... recebi uma visita que não gostou, tem que botar uma vassoura... Não tem isso? Botar uma vassoura atrás da porta, para não voltar mais. Acende isso daqui. Por que o ser humano gosta de fazer tudo, menos o que Deus falou para fazer em sua palavra? Precisamos confessar, não qualquer Jesus, o Jesus revelado nas Escrituras. Vamos orar. Altíssimo Deus, amado Pai, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós cremos no mesmo Jesus que Paulo pregou, que Pedro pregou, que João pregou, que Moisés profetizou, que Isaías profetizou, que os profetas profetizaram. É nesse mesmo Jesus que eu creio. Te peço agora, Senhor, pelos irmãos que serão recebidos em nossa igreja, que eles sejam recebidos debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. E que nós sejamos pessoas capacitadas pela tua justiça a recebê-los. Em nome de Cristo oramos. Amém.